Boa noite, gente abençoada, graça e paz. Sou o pastor Alessandro, da Jesus Incomparável, aqui de Nova Trento. E eu louvo a Deus e agradeço ao Senhor e também a você e sua família por nos permitir entrar na sua casa através desse programa, para estar abençoando a sua vida, a sua família, em o nome de Jesus. Eu quero conversar sobre um tema muito interessante, que é sobre o poder da língua. Quão a fala, aquilo que nós produzimos com a fala, aquilo que nós declaramos com a nossa boca, tem um poder de operar tanto coisas boas quanto coisas ruins. E a Bíblia diz, o apóstolo Tiago, ele vai comparar a nossa língua com o tamanho de um leme de um navio. Você imagina um navio, um barco gigante, como a Arca de Noé, com um leme tão pequenininho que, se você vira para a esquerda, ele vai obedecer o que o leme tão pequeno está dando como direção. Dessa comparação que Tiago faz, ele faz uma representação do poder que há na nossa língua. O livro de Provérbios, no Antigo Testamento, também vai falar sobre esse assunto, que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Aquilo que nós falamos, produzimos tanto coisas boas como também coisas ruins. E eu quero aqui nessa noite alertar você, para que você possa liberar palavras que venham abençoar pessoas. Palavras que venham abençoar seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, a sua família. Normalmente, a gente, diante de uma cultura, a gente libera palavras torpes, palavras que não são bonitas, palavras que amaldiçoam, palavras que machucam, palavras que danificam as emoções de um ser humano. Mas nós aprendemos com a Bíblia que nós não devemos agir dessa maneira. O apóstolo Tiago ainda continua dizendo que não pode jorrar de uma mesma fonte água amarga e água doce. Então, que nessa noite a gente venha aprender com o apóstolo Tiago a nos refrear a língua, a que nós possamos pensar antes de falar. A Bíblia nos ensina e tantos livros também nos auxiliam que nós temos que aprender a esperar, aprender a ouvir e depois falar. Então que a gente possa descansar o nosso coração, ouvir, aprender a ouvir, para depois se comunicar, para que a gente não possa falar nada que possa machucar alguém, que possa danificar as emoções de alguém. E nós possamos aprender com a Bíblia, com Jesus, com o apóstolo Tiago, que a gente venha profetizar coisas boas, falar coisas boas, falar coisas belas, falar palavras que abençoam, palavras que trazem vida, palavras que trazem alegria, palavras que trazem amor, palavras que trazem paz, palavras que trazem harmonia. Então que nós possamos refletir nessa palavra de hoje à noite e que a gente venha cuidar, venha refrear a nossa língua e que possamos pensar antes de falar alguma coisa em o nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em o nome de Jesus. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.